Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê, pessoal da TV Cidade, canal 21, lá em São Tomé das Letras, pessoal que me assiste nas reprises da YouTube, Namastê. Vamos dar continuidade às minhas experiências ufológicas, minha autobiografia ufológica. Hoje eu vou falar sobre a fase que passa depois da abdução Grey. A abdução Grey, ela mexeu muito comigo, ela começou a causar uma série de aumentos de paranormalidade, onde eu comecei a ter projeção astral com facilidade, coisa que eu não tinha, né? Só que eu nunca consegui fazer aquela projeção astral que algumas pessoas dizem que fazem, né? Em consciência, durante uma meditação e tal. Tipo de projeção astral que eu consigo fazer é durante o sono, né? Aquele tipo de inconsciente, projeção astral inconsciente, que é sair do corpo durante a noite, durante o sono, e você tem um sonho lúcido. Como que é esse sonho lúcido? Ele é diferente do sonho normal, porque o sonho normal é como uma televisão, você assiste passivamente, não pode fazer nada. E as imagens geralmente são assim, coisas que você viu durante o dia, pessoas, situações, né, simbolizadas ali, de alguma forma. Agora, metaforicamente. Agora, no sonho lúcido, o sonho lúcido ele é extremamente literal, né? Ele é como uma realidade virtual. Você anda nele, você sente calor, você sente frio, você sente odores, você sente dor. Além das imagens serem muito nítidas, além da história ter uma sequência, né? Então, o primeiro desses sonhos lúcidos que veio depois da minha primeira abdução foi que eu me vi numa base subterrânea, sei lá o que, toda azulejada de branco, era estranhamente comum, entendeu? E entram três seres loiros, de 1,65 m, não eram tipo Ashtar Sher, era um pouco mais baixo que eu até, usando um uniforme branco, e eles não olham na minha cara, eles passam altivamente assim, passam assim por mim, né? E eles só falam assim, eles têm olho azul, loiro, cara de alemão, né? É uma pele muito lisa, eles têm uma beleza, entendeu? Que não é normal de um ser humano, não tem uma marquinha, não tem nada, sabe? É uma coisa assim muito boneco, que a gente não vê num ser humano. Mesmo as pessoas mais bonitas, eu já vi algumas pessoas de beleza extrema até que pareciam com aquilo que eu vi, mas assim, é diferente. E eles tinham uma vibração, isso que é engraçado, eles tinham uma vibração elétrica, eu não saberia te explicar como é que é isso, era uma coisa como se fosse um transformador. Sabe quando você chega perto de um poste de luz, o transformador faz assim, faz aquele barulho, né? Era uma coisa muito parecida com aquilo. Eu não sei explicar, eles tinham uma vibração elétrica, eles me atingiam com uma espécie de micro-ondas, que eu sabia que aquilo não era um ser humano, né? Embora eles parecessem humanos, eles mandavam uma energia estranha e indescritível, que eu só posso comparar a vibração de um transformador de alta tensão, ou o zunido de uma TV, né? É aquele barulho que faz quando um oscilador, né? Assim, sabe? Aquilo nenhum ser humano, nenhum animal, nada, ninguém faz aquilo, né? Eles pareciam trigênios unidos em petelinos, eles eram idênticos, entendeu? Como costuma ser com ET, eles têm aquela coisa do idêntico, do clonado, né? E tinham uns 25 anos, tinham um olhar altivo e antipático. Eles eram extremamente antipáticos, entendeu? E eles não olharam para mim, eles simplesmente nem me dirigiram um olhar, né? E dissemos assim, aí ele vem lá e fala, um deles, somos quem você está procurando. Hoje você vai fazer testes psicológicos, né? Aí eu comecei a entrar numa série de visões, né? Principalmente onde aparecia uma briga de rua, ou como é que eu reagia à briga de rua, se eu dava risada, se eu ajudava a separar, o que eu fazia. Uma mulher num acidente de carro, se eu ajudava a mulher a sair do acidente de carro. E assim, eu entendi logo que o teste psicológico era ver o que eu fazia nessa situação, o que eu faria, né? Nessas situações. Aí, no final disso tudo, eles me chamaram para um andar superior, tinha uma escada, eu subi essa escada, e tinha em cima uma sala,
E aí eles estavam lá, os três, estranhamente nus, né? Sentados numa posição de lótus, como que em meditação. Eles continuaram a não olhar na minha cara, né? E aí eu pensei assim, eles pareciam impassíveis como que meditando. Eu considerei aquilo quase que uma provocação sexual, né? Eu pensei assim, o que eles estão fazendo? Por que eles estão fazendo isso, né? Por que eles iam estar nus me esperando, né? E aí eles continuaram com aquela mesma frieza e aquele mesmo desprezo, né? Você foi reprovado. Você é agressivo demais. Você não serve para o que precisamos no momento e nada feito, né? Quer dizer, realmente, eu tenho uma personalidade agressiva, né? Quer dizer, eu sei que, por exemplo, que muitas pessoas esperam, né? Quando você fala de ufologia, que você seja aquele ser paz e amor, aquele ser doce, dócil, né? Mas eu realmente não sou. Eu sou uma pessoa reativa, eu sou uma pessoa que não leva desaforo para casa, que responde, né? E talvez eles já soubessem disso, então eles acharam que eu não era apropriado para representá-los, né? Principalmente se eles eram tipo pleiadiano, né? Que sempre tem uma coisa assim muito cristã, de paz, né? Então talvez eles não tenham gostado do meu tipo. A experiência terminou subitamente e voltei ao meu quarto sobressaltado com arrepio imenso. Estava ofegante e eram 3 horas da manhã. Eu acordei muito assustado daquilo ali, foi muito forte. Tá? Depois teve uma outra situação, teve um rapaz, eu sou professor de inglês, né? Que ele era um rapaz meio rico, bem rico, aliás. E eu fui dar o teste de inglês para ele. E ele começou a choramingar, ele é adulto, começou a choramingar. Pô, meu pai, se eu tirar menos que 8, meu pai vai me matar. E eu falei assim, não. Se você quiser, eu te dou nota 8. Entendeu? Apesar que ele era bom aluno, entendeu? Eu falei, você tem certeza que você vai tirar 8? Se você tirar 7,80, eu arredondo para 8, 8,2, o que você quiser, eu arredondo para mais, você não fica nervoso, você pode parar de chorar. Querendo ser desagradável com o rapaz, né? Sabe que o professor tem esse poder, né? Entendeu? De aumentar a nota, diminuir um pouquinho. Aí eu falei assim pra ele, não, faz aí. Mas ele realmente foi bem, tirou 8 sem precisar de nenhuma safadeza, nada, de nenhum arredondamento. Mas aí eu cheguei na escola e comecei a contar para as pessoas e dar risada. Entendeu? Eu falei assim, sabe aquele fulano que é um superboy, que tem um carro assim assado, que usa roupa Armani, né? Fica choramingando, que tem uma garotinha na minha frente, não sei o que, e dei risada, o pessoal riu, né? Foi um sarro aquilo. Aí depois de noite, quando eu fui deitar, eu senti uma mãozinha gelada tocando no meu pé. Quando eu abri o olho, eu vi a coisa mais assustadora que eu já tinha visto na minha vida. Eu vi uma coisa que era assim, era um vazio, era uma silhueta humana vazia. Você via o que tinha atrás e em volta da silhueta vazia, transparente, saíam labaredas de fogo por todo lado, como se fosse. Sabe quando você põe liga o fogão no escuro e você vê só os foguinhos saindo? Exatamente aquilo. E eu dei um grito e me recolhi na cama. Eu fui para um canto, né? Foi assim, uma coisa muito rápida, mas muito assustadora. Ele falou assim pra mim, a entidade falou assim pra mim assim: hoje de manhã você riu do humano. Mas esse é seu teste agora. A gente quer ver se você ri. Pode rir. Eu tô aqui pra ver você rir. Aí eu fechei o olho assim, quando eu acabei, eles tinham ido embora, entendeu? E eu fiquei assim, eu senti um gelado, eu senti um tipo de medo que não sei te explicar, gela aqui toda a língua, os dentes batem assim, entendeu? Eu gelei de medo. Que ele falou assim, mais humildade, né? Tipo assim, eu quis dizer assim, mais humildade, né? Está rindo do cara, entendeu? Porque ele tem os problemas dele. E você
tem os seus. Foi um fiasco na abdução lá com os Greys, e ainda foi um fiasco, né? Como é que você enfrenta os seres espirituais com esses medinhos e essas frescuras? Você na verdade é igual a ele ou até pior, né? Foi muito legal. Depois uma outra experiência foi Escola dos Contatados. O Escola dos Contatados, eu me vi numa sala branca, de novo a sala branca, era numa casa, um lugar que não dava para saber direito. Tinham rapazes humanos, adolescentes humanos, que eu via que eram humanos, de mais ou menos 18 anos, vestidos com roupas civis comuns, jeans, etc. Sei lá, eram as tais crianças índigos, sei lá, e elas olharam para mim e disseram: esse é o centro de treinamento dos contatados. Somos trazidos aqui para conversar sobre nossas experiências, para entender e aceitar melhor o que se passa conosco. Você é a pessoa mais velha aqui hoje, geralmente o contato começa mais cedo. É atípico, né, no meu caso, que a minha primeira abdução, pelo menos a primeira que eu me lembro, vai acontecer com 40 anos de idade, né? Para quase todo mundo acontece na infância e na adolescência, porque a pessoa é escolhida. Eu não fui, aparentemente não fui escolhido, aparentemente eu acredito que eu me ofereci e fui aceito, né? Quer dizer, eu não era um pré-selecionado. Eu acho que algumas pessoas, a maioria das 90% das vezes, eles pré-selecionam. E às vezes, de vez em quando, eles dão essas colheres de chá, deixaram eu ver UFO, deixaram eu ver Grey, mas eu não era assim, até porque a minha genética é ruim, até porque a minha personalidade é instável, eu sou meio mal-humorado e tal. Eu não era a pessoa para ser contatado, né? Mas eu sou a reencarnação de reptiliano, que é isso que eu acho que eles também deram essa canja. Também eles dão para outras pessoas, não é só por isso, não. Às vezes eles acertam entre eles lá nas leis deles. A gente não entende muito bem por quê, né? Aí um deles traz uma caixa de ferro negra, eu lembro que era de metal preto mesmo, de ferro preto, né? E saíam de elas várias luzinhas, vários foguinhos, entendeu? Mas era luz fria, era um tipo de uns laserzinhos que faziam todas as cores do arco-íris praticamente, ou até mais, entendeu? Tinha assim uns 20 tons, parecia um lápis de cor, um caixa de lápis de cor, sabe como é assim? Amarelo, laranja, vermelho, verde, azul, roxo, né? Então assim, tinha todas aquelas cores e saíam assim uns foguinhos assim de cada furinho, né, alinhado. E ele falou assim: você sabe para que serve isso? Não sei. Ele falou: muito bem, essa é a lição número 1. Nunca finja saber o que você não sabe, né? Quer dizer, aí a experiência terminou por aí. Eu não lembro se ele me explicou para que servia. Era uma espécie de cromoterapia, entendeu? Eu não entendo de cromoterapia, não entendo dessa transa toda de cristais e cromoterapia. Não me peçam para curar ninguém com cristais e cromoterapias. Eu não sei fazer isso, entendeu? Né? E nem me arrisco a mentir e dizer que sei, entendeu? Se um dia eu aprender, eu aplico. Eu não sei fazer até o momento, né? Depois tinha uma outra sala, em outra situação, também uns poucos dias depois, onde tinha a segunda parte do treinamento. Tinha uma sala normal, eu estava sentado numa cadeira, não me lembro como era a cadeira, e ali na frente da minha parede tinha um ponto marrom, uma bola marrom. Aí essa bola marrom, ele falou assim: fixa nessa bola marrom e imagina essa sala se movendo para frente ou para trás ou para os lados. Quer dizer, a sala era uma nave, né? Então assim, eu imaginei a sala se movendo para frente. E aí a sala começou a se mover. E aí ela foi andando, né? Eu vi uma mata. O ponto marrom abriu, ficou maior e aparecia uma cena de o que tinha lá fora, né, dessa sala. Tinha uma mata. A gente estava numa mata, assim, andando bem ao pé do chão, assim, não estava assim muito alto, né? Percebi que a sala começou a se mover para frente, até chegar a um determinado ponto e parar. Aí ela chega num certo ponto e para. É lógico que eles sabiam o que ia falar para ir para frente, né? E já estacionado, eu vi um corredor lateral através de uma das paredes da sala
e eu ouvi passos. Quer dizer, quando a gente chegou nesse lugar, nesse ponto que ele parou, uma porta se abriu que eu não tinha percebido, e de lá saiu um médico, um cara muito pálido, um ser humano, mas com a pele muito pálida, né? E ali que eu entendi que era eu senti que não era um ser humano, ou que não era uma pessoa normal. Ele era, embora ele tivesse nariz, boca, olhos, ele era cor de cera, né? E ele começou a fazer uma série de... Me falou para deitar numa cama, numa maca metálica, entendeu? E ele começou a fazer uns cortezinhos com um bisturi, sem anestesia nenhuma, e aquilo doía. E eu falei para ele assim, não dá para você aplicar um anestésico, sei lá, o que a gente chamaria na terra uma xilocaína, nem tchuns, né? E ele começou a colocar coisas dentro da minha pele, né? Dentro da minha pele ele começou a introduzir dentro desses micro cortinhos, eram cortinhos minúsculos, coisinhas que teriam o seu tamanho de uma miçanga, um grão de areia, uma coisa muito minúscula, né? E aí eu me vi, e a dor foi tanta, eu me lembro que a dor foi tanta, que eu saí do meu corpo. É muito louco, eu já estava fora do corpo e saí do corpo extrafísico para ficar num terceiro corpo extrafísico, como se a alma saísse do perispírito. Eu vamos dizer assim, em termos espíritas, eu estava em espírito, em perispírito, e a minha alma não aguentou a dor e saiu fora, entendeu? É engraçadíssimo da alma sentir dor, mas eu senti dor, né? E aí ele falou, e aí o médico falou ainda para os outros garotos que estavam lá, viu que beleza? É só dar um empurrãozinho assim e o indivíduo sai do corpo. É preciso fazer isso para forçar aqueles que ficam resistindo a sair. Quer dizer, uma das formas de fazer a pessoa sair do corpo ou se projetar mais longe é causar medo, né? Que causando medo ou dor, o indivíduo tenta sair, né? Ele sai daquela zona de conforto, né? Eu me senti, engraçado que eu senti muita tristeza nesse dia, assim, eu me senti muito usado, me senti muito estranho naquela hora, eu não me senti bem, não gostei daquela experiência, né? Aí, bom, eu vou parar por aqui porque tem mais experiências, tá? Então não coube tudo aqui, eu vou continuar na próxima sessão. Namastê a todos e obrigado, espero que vocês estejam gostando.